Diz o texto sagrado: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos refletir sobre isso. Por que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas? Quando nós começamos algo, então, logo nós temos a obrigação praticamente moral de terminá-la, de terminar este algo. Quer dizer, se eu começo um casamento, então espera-se de mim que eu vá até o fim, ou seja, até que a morte nos separe, pois assim deve começar todo o casamento. Este é o objetivo do casamento, é construir uma vida juntos até o fim. Quando eu começo uma obra, uma construção, espera-se de mim e de qualquer pessoa que eu tenha projetado aquela obra do início ao fim e desde que eu a comece, eu a termine e conclua e possa inaugurar, possa morar, possa vender, seja o que for o uso daquela propriedade para mim. Se eu comecei o meu ministério, um dia eu decidi servir a Deus e também não foi algo que eu decidi por alguns anos, por alguns momentos ou enquanto fosse bom para mim, mas por toda a vida, então espera-se de mim que eu vá até o fim, como o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, quando nós começamos algo, espera-se que nós terminemos, porque o desistir pelo meio do caminho, o abandonar o ringue, o desanimar e não concluir é o que Jesus chamou de tolice. Quando ele disse: se alguém começa a construir uma torre, mas não senta primeiro para calcular o custo, então ele começa e na metade da construção acaba o seu dinheiro, os seus recursos, e ele então termina sem recursos e sem torre. E todos que passam e veem aquela torre pela metade balançam a cabeça e dizem: que tolo foi este homem. Então, por isso diz o texto sagrado: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, é melhor que não comece do que comece e não termine. Então, para que nós possamos ver esta palavra cumprida em nossa vida, é preciso algo chamado perseverança. Aliás, a segunda parte desse versículo, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 8, a segunda parte diz: melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Ou seja, sabe aquela história da tartaruga e da lebre? Sabe aquela história que a tartaruga e a lebre foram disputar uma corrida e então a lebre saiu disparada na frente e a tartaruga em passo de, tartaruga, né? E a lebre então correu disparada e falou: essa aqui tá no papo. Eu correr contra a tartaruga é brincadeira. Então a lebre foi passeando pela floresta, foi brincando, decidiu parar para conversar com um amigo, com outro animal, com um macaco, com um leão, e depois dormiu e depois se distraiu da corrida. E quando acordou, a tartaruga tinha ganho a corrida. Sabe? É isso que quer dizer esse texto aqui. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo, quer dizer, o orgulhoso, aquele que bate no peito e diz: eu posso, eu sou e não sei mais o quê. Quer dizer, a paciência que está associada à perseverança é o que nos leva ao fim das coisas. É o que nos faz chegar lá no final. Porque no meio do caminho, a luta normalmente é ferrenha. Há muitos obstáculos, muitas coisas para nos desviar o foco.
Muitas coisas acontecem nas nossas lutas, sejam quais forem, família, financeiro, espiritual, o que for. Muitas coisas acontecem para nós desistirmos desta luta e abandonarmos a batalha. Mas, quando há perseverança, quando há confiança, quando você sabe que você está no caminho certo e o seu objetivo é digno, vale a pena você lutar por isso, porque no final você vai ter a alegria de levantar aquela taça, não é? De celebrar aquela vitória. Então você persevera, você não fica olhando para os outros, para os lados, você não fica desviando o seu foco do que alguém está falando, dizendo ou achando a seu respeito. Nem tampouco um contratempo te desanima. Você encontra forças, você respira, você ora, você busca em Deus essa força e você diz, meu Deus, me ajuda. E você sacode a poeira e segue o seu caminho, porque você tem os seus olhos lá no foco, lá no seu alvo. É assim que nós chegamos ao fim das coisas. É assim que nós completamos a nossa carreira. É sendo paciente, sendo perseverante. Meu amigo, minha amiga, você que está aí reclamando da vida, você que está aí pensando em desistir, você que já desistiu talvez, porque a luta se tornou acirrada e você não aguentou, ficou reclamando de tudo e de todos, que Deus não te ajudou, que Deus isso, que as pessoas aquilo. Meu amigo e minha amiga, resgate dentro de você essa virtude da fé, a paciência. A fé sem paciência, a fé sem perseverança é nada. É nada. Não adianta ter fé para começar e não ter fé para ir até o fim. Você vai ser um tolo no meio do caminho. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, olha lá o ex, olha lá aquele que começou e não terminou, olha lá aquele que gastou dinheiro e depois acabou sem dinheiro e sem o que ele estava construindo. Olha lá, desperte, meu amigo, minha amiga. Se você tem achado difícil perseverar, a paciência, então ore, peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá. É uma virtude como todas as outras. Deus dá se você buscar. Se está te faltando perseverança, paciência, então peça forças que Ele vai renovar o seu espírito. Mas saiba disso. A vitória vem para aqueles que lutam até o fim. Quem desiste pelo caminho só tem uma garantia: a derrota.